Saiba que você não é carente. Talvez você esteja sim tentando provar que é digno de amor, mas você já sentiu que precisa fazer de tudo para que alguém fique com você? Que você precisa mandar uma mensagem, que você precisa saber aonde a pessoa está, que você precisa ter certeza de que aquela pessoa ainda gosta de você? Precisa de demonstrações constantes de amor e quando a pessoa se afasta um pouquinho, aí você começa a imaginar que fez alguma coisa de errada ou que agiu errado com aquela pessoa e talvez você pense, essa pessoa não gosta mais de mim, eu não sou bom o suficiente ou essa pessoa vai me abandonar. Eu preciso fazer alguma coisa para não perder essa pessoa. E talvez você tenha começado a acreditar que existe alguma coisa de errado com você. Talvez você pense que você é carente demais, que você seja dependente demais, muito intenso. Mas e se eu te disser que em alguns casos essa carência não começou no seu relacionamento atual? E ela pode ter uma história muito mais antiga. E às vezes, o adulto que implora por amor, ele está tentando reparar uma dor que começou lá na infância. Imagine uma criança que cresce com uma figura paterna ausente. Não necessariamente porque o pai faleceu. Às vezes, sim, o pai está vivo, mas emocionalmente distante. Aquele pai pouco presente, pouco disponível ou simplesmente não participou da vida daquela criança como ela precisava. E a criança ela não pensa, meu pai tem dificuldades emocionais. Ela não tem esse raciocínio. Ela não tem maturidade para fazer essa análise. Mas ela pensa, por que que ele não está aqui disponível para mim? E principalmente, será que eu não sou importante o suficiente para o meu pai? E é aí que começa algo muito importante na psicologia, a construção das crenças sobre nós mesmos e sobre os relacionamentos. A criança pode até começar a construir ideias como eu não sou importante, eu não sou interessante, eu não sou bom o suficiente, ou as pessoas que eu amo vão embora, ou então eu preciso fazer alguma coisa para ser amado. E essas ideias, elas podem acompanhar essa pessoa durante anos, pela vida inteira. Mas existe uma coisa muito importante na terapia cognitivo-comportamental, que é uma experiência não determina necessariamente a verdade sobre quem você é, mas ela pode sim influenciar a forma como você interpreta a sua própria vida. E se uma criança vive repetidamente experiências de rejeição, abandono, ausência, ela pode sim desenvolver uma crença central, como por exemplo, eu não sou digno de amor, ou eu nunca serei amado. E ela passa a acreditar nessa crença durante toda a vida. E ela passa a funcionar como se fosse uma espécie de filtro. Então a pessoa cresce, entra num relacionamento, conhece alguém que até gosta dela e no começo tudo parece maravilhoso, mas basta qualquer mudança no comportamento do parceiro para que essa pessoa comece a mudar a sua forma de pensar. Uma resposta mais fria, um encontro cancelado, uma sensação de distanciamento e aquela velha crença começa a ser ativada novamente. Está acontecendo tudo de novo. Eu não sou suficiente, essa pessoa vai embora, ele não gosta de mim, eu preciso fazer alguma coisa. Todos esses pensamentos começam a aparecer. Perceba que aqui o problema não é necessariamente o que está acontecendo naquele momento. É também a força que o significado daquela situação ganha dentro da pessoa. E é aqui que muitas pessoas começam a se chamar de carentes. Mas vamos olhar um pouco mais profundamente. A pessoa fica ansiosa, por exemplo, quando não recebe uma resposta de uma mensagem. E aí precisa de confirmação constantemente, tem dificuldade de ficar sozinha, tolera comportamentos que não deveria tolerar, fica tentando agradar o tempo todo e abandona os seus próprios interesses para manter o relacionamento do outro como prioridade. Ou entra em relações nas quais tem que constantemente provar o seu valor. E aí por fora parece que ela é muito carente, mas por dentro pode existir o desejo de
Por favor, não vá embora. E essa era uma diferença enorme. Porque quando você entende o comportamento apenas como carência, você vai tentar eliminar essa carência. Mas quando você entende a função daquele comportamento e o que ele quer sinalizar para você, você começa a se perguntar: o que é que eu estou tentando conseguir quando eu faço isso? Quando eu ajo assim? Talvez seja segurança, validação, talvez seja a certeza de que você é amado pelo outro, talvez seja a tentativa de impedir que aconteça novamente aquilo que você já viveu no passado, como um abandono, por exemplo. E existe uma parte que é ainda mais dolorosa. Às vezes, a pessoa desenvolve uma necessidade tão grande de receber amor que ela acaba entrando em relacionamentos que reforçam justamente a sua crença. É como se ela procurasse, sem perceber, uma situação que confirme aquilo que ela já acredita sobre si mesma. Então, por exemplo, eu não sou importante. Essa é uma crença, é um tipo de regra, um tipo de pensamento que ela acredita. Então, ela se envolve com alguém emocionalmente indisponível e aí ela começa a pensar: dessa vez eu vou conseguir fazer essa pessoa me amar. E começa a se esforçar cada vez mais. Só que quanto mais ela busca, mais o outro se distancia. Quanto mais o outro se distancia, mais ela busca. E quanto mais busca, mais sente que está perdendo o controle da situação, até que o relacionamento termina. E então o seu cérebro conclui: eu já sabia, ninguém quer ficar comigo, ninguém me ama. Percebe o ciclo? A experiência atual parece confirmar uma crença antiga, e isso fortalece ainda mais aquela crença. Outra consequência possível é a crença de incapacidade. A pessoa, ela pode começar a pensar: eu não consigo, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho alguma coisa errada comigo. E isso fica restrito não só aos relacionamentos. Pode aparecer no trabalho, nas amizades, na vida profissional, na maneira como a pessoa se enxerga. E pode surgir uma necessidade constante de provar o seu valor, de parecer ser bom, de precisar agradar, de precisar se fazer necessário, ser necessário, de precisar ali demonstrar ser desejado, de precisar fazer tudo certo. Porque no fundo existe uma pergunta silenciosa: se eu não for tudo isso, alguém ainda vai me amar? Será? E essa é uma pergunta muito dolorosa de carregar. Agora vem a parte mais importante desse vídeo. A sua história explica você, mas ela não precisa determinar você. Você pode ter aprendido que não é suficiente, mas isso não significa que você seja insuficiente. Você pode ter vivenciado sim o abandono, mas isso não significa que você será abandonado por todo mundo. Você pode ter aprendido a buscar desesperadamente a aprovação do outro, mas isso não significa que você precise passar a vida tentando provar o seu valor. Na TCC, nós trabalhamos justamente nessa relação entre experiências, pensamentos, crenças, emoções e comportamentos. E o objetivo não é dizer simplesmente para de ser carente, é muito mais profundo. É entender qual crença está por trás dessa necessidade. Do que eu tenho medo? O que eu acho que vai acontecer se essa pessoa não me responder? Que significado que eu dou para essa rejeição? Eu realmente acredito que eu não sou digno de amor? E principalmente, se questionar se essa crença nasceu de uma realidade atual ou de uma história antiga. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser escolhido, escolhido pelos seus pais, escolhido pelos amigos, escolhido pelos parceiros, escolhido pelas pessoas ao seu redor. E talvez você ainda esteja tentando provar: olha como eu sou bom, olha como eu te amo, olha o quanto eu faço por você. Agora fica, não vai embora. Mas existe uma mudança importante que precisa acontecer. Você também precisa aprender a escolher. Escolher relações nas quais existe reciprocidade. Escolher pessoas emocionalmente disponíveis. Escolher não permanecer onde precisa implorar por atenção.
e escolher respeitar seus limites. Escolher construir uma relação consigo mesma que não dependa da validação de outras pessoas, porque o amor saudável não deveria exigir que você desaparecesse para que o outro permanecesse. Então, se você se identificou com esse vídeo, eu quero que você pense em uma pergunta: o que eu estou tentando provar para as pessoas que, no fundo, eu ainda não acredito sobre mim? E talvez você esteja tentando provar que é bom, que é interessante, que merece ser amado, que merece ser escolhido, que merece que alguém fique. E talvez essa necessidade não tenha começado no seu último relacionamento. Talvez ela tenha uma história muito mais antiga. Mas existe uma coisa que você precisa lembrar: você não é a criança que viveu aquela ausência. Hoje você é um adulto. E esse adulto pode sim aprender novas formas de se relacionar. Ele pode questionar crenças antigas. Ele pode desenvolver autonomia emocional. Ele pode construir relações mais saudáveis. E pode finalmente parar de viver tentando convencer alguém de que merece amor. Porque o objetivo não é fazer alguém ficar a qualquer custo. É construir uma vida em que você não precise se abandonar para que alguém escolha ficar com você. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários: eu não preciso provar que sou digno de amor. E se você conhece alguém que vive tentando desesperadamente ser amado, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, o que alguém precisa ouvir não é "você é carente", mas sim, talvez você esteja apenas tentando curar uma ferida antiga. Até o próximo vídeo. Tchau!